Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber meu amigo Denner Evair. Boa tarde, Selminha. Para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para Denner Evair, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Denner. Boa tarde, Selminha, mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta FM. Queria dizer que é um prazer estar aqui fazendo parte desse programa para justamente contar um pouco da minha história de vida, né? Na música, enfim, em vários âmbitos, né? Dizer que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco da minha vida, do meu trabalho, que é a música, né? E é isso aí, vamos iniciar. É isso aí, Denner. Denner, conte sua história. Selma, minha história começa no dia 22 de dezembro de 1999, no Hospital Regional João Campos, aqui em Riachão. Foi o lugar onde eu nasci, né? Comecei minha trajetória aqui na Terra, vamos dizer assim. E, basicamente, sempre vivi aqui em Riachão, né? Jacupense. Ingressei na escola aos 4 anos de idade, né? Até esse período, como a gente diz, era só brincar em casa, né? Aí com 4 anos eu ingressei na escola modelo aqui de Riachão, né? E de lá fiquei até os meus 10 anos, né? Mas nesse processo é tudo junto, né? Você estudou em qual escola? Modelo. Escola modelo, isso. Basicamente, o que eu já fazia naquela época, as minhas brincadeiras, as minhas coisas, enfim... Você gostava de estudar? Era tudo... Calma, ia chegar lá. Era tudo relacionado já à música. Sim. Na época, eu era um bom aluno, Sim. Né? Só que as únicas reclamações que eu tinha naquela época era por conversar demais. E era? E por batucar nas mesas. Vixe, já fazia zoadinha desde pequenininho? Desde pequeno, era aquela coisa, batucava em mesa o tempo inteiro. Não cantava naquela época, mas eu já batucava. Então, na escola, eu era aquela coisa. Não era aquele menino atentado, como se diz, né? Sim. Mas também não era aquela criança que não incomodava. Tinha boas notas, né? Sim. Sempre fui aplicado, até porque eu nasci em uma casa e fui criado por quatro professores, né? Minha mãe, meu tio, minha avó e minha outra tia. Todos são professores, então dentro de casa já tinha aquela coisa, né? Aquele puxão de orelha. Inclusive, eu entrei já na escola com 4 anos, eu já sabia ler e escrever, porque minha mãe, Dona Vandira, já né? te ensinava em casa. Já tinha ensinado em casa. Então, quando eu já entrei acho que um pouco à frente já, justamente por essa bênção, por essa facilidade, né? É verdade. E aí, isso com 4, 5 anos, né? Nessa época, eu já tinha algumas brincadeiras ligadas já à música, né? Então, guitarrinhas, aquelas plásticas, eu sempre brinquei disso. Tem até algumas fotos, né? Que eu imitava esses músicos, né? Mas na época, eu não tinha ainda a ideia de aprender a tocar e nem cantar. Eu batucava e eu ouvia muita música e já ouvia músicas que não eram músicas que uma criança de 4, 5 anos ouvia na época. Por quê? Eu sempre fui bombardeado de música e de cultura em casa. Né? Então, assim, as minhas primeiras letras que eu escrevi, né? O primeiro A, o primeiro E, o primeiro nome,
estão em capas de discos de Roberto Carlos, da minha mãe. Olha que legal. Então, desde criança, eu fui habituado a ouvir tudo. Então, de um lado, minha mãe ouvia Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas. Meu tio pai, ouvia música americana, internacional e pop rock nacional o tempo inteiro em casa, reggae também. E a minha outra tia ouvia essas mesmas músicas, mas trazia outras bagagens, de axé, de rock nacional. Então eu era bombardeado por todos esses estilos musicais e que desde criança meio que foram moldando o que eu escutava. Então, enquanto os meus amiguinhos meio que nem sabiam o que eram essas músicas, eu já estava ouvindo e comprando e consumindo esse tipo de som desde a cidade. Então, seus pais, sua família te influenciaram, então? Completamente, porque eu lembro que nessa mesma época eu tinha muita asma, tinha crise de asma fortíssimas e tal. Passei até por alguns perrengues relacionados a isso. E eu lembro que eu tinha muito incômodo em estar acordando às vezes cansando, né? Sim. De tipo madrugada e tal, para tomar a nebulização. Eu não gostava do som, eu me incomodava com o som. Criança, então, aquela coisa. E a única coisa que me fazia, na época, ficar calmo para tomar a nebulização era o meu tio, Maurício, escritor, né, aqui de Riachão. Ele ia para o toca-disco, colocava qualquer disco, para eu ouvir o disco, ver o disco rodar, para eu tomar a nebulização. Era a única coisa que fazia eu ficar calmo. Era. Então, esse tipo de influência, eu acho que mais próximo mesmo dele e dessa tia minha, acaba que moldaram o que eu sou hoje, né? Porque assim, basicamente o que eu sei de música, o que eu cresci aprendendo para abrir novos horizontes depois, né? A base inteira foram essas pessoas. E aí, no decorrer do tempo, aí você também fazia seu batuque na escola, Sim. Né? Aí ia na casa da família, fazia batuque também. Desse jeito. Inclusive, minha avó vivia louca da vida, porque eu pegava as panelas dela. Meu Deus. Eu juntava as panelas dela no fundo de casa. Eita, ó a zoada, a bateria. Descia a mão. E era aquela confusão. Mas no fim das contas, né? De alguma forma me ajudou. Ajudou. Como eu disse, as coisas natural, né? Exatamente. E ninguém nunca me fez gostar, tipo assim, você vai ouvir, você vai fazer. Não. Era tudo natural. E sua mãe comprou algum instrumento pequeno, quando você era pequenininho? Isso que é muito curioso. Sim. Eu ouvia muito a música, eu era muito influenciado a ouvir, né? Por exemplo, hoje as pessoas chegam e falam assim: nossa, tu tem 25 anos. Ah, tá. Mas se tu chegar, eu sei o repertório de Roberto Carlos inteiro. Minha mãe que me trouxe. Mas assim, eu nunca fui influenciado a aprender a tocar um instrumento nessa época. Eu lembro que nessa época eu era muito mais influenciado a jogar futebol. Então, o meu avô, ele era muito ligado ao futebol. Então, sempre me trazia camisa de time, sempre me fazia ter o time preferido. Inclusive, eu sou tipo santista hoje em dia, né? Porque em algum momento, quando eu nasci, ele queria que eu fosse vascaíno, que ele era vascaíno. Sim. Mas aí, um tempo depois, ele chegou pra mim e falou: ó, se você não quiser ser vascaíno, eu vou lhe falar um time pra você torcer. Isso em 2007, tinha 7 anos mais ou menos. Então, você vai ser... Aí eu falei: Santos. Aí, na hora, ele... Tá bom. Quando foi uma semana depois que ele vinha aqui, que ele vivia em feira, né? Ele vinha todo sábado. Sim. No outro sábado, ele me trouxe uma camisa do Santos. E aí, até hoje, é a minha paixão. Enfim, eu não era incentivado a tocar, a cantar, mas eu já fazia o meu som e sempre a música estava na minha vida o tempo inteiro, em tudo que eu fazia, pensava. Eu sempre fui apaixonado por som, sempre fui louco do som. Minha mãe sofria, porque era um maluco do som o tempo inteiro. E naquela época, assim, quando você ia brincar com seus amiguinhos na rua, tinha também a parte da brincadeira, né?
o que é que você gostava também de brincar naquela Na época? época era aquela coisa, eu tinha 3 focos, né? A música em casa Sei. e fora, porque eu também saía com a música. Eu jogava muito videogame em casa, né? Eu tive esse vício, esse hiperfoco, né? É uma geração de videogame. No videogame. Eita. E que na época era algo que me trazia muita. Também uma bagagem de vida, porque você acaba lidando e treinando a sua mente ali também, né? Não era um vício doentio. E o que eu mais fazia que era jogar futebol. Eu jogava futebol todos os dias quase. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu lembro que quando eu não jogava na rua, dia de terça-feira e dia de quinta-feira eu tinha aula na escola Frank, que é lá do Jatobá, que é o de Noé, né? Sim. Um abraço, Noé. E aos sábados eu tinha aula lá no Oswaldo, que era Escolinha Gaúcha, do professor Rodrigo. Alô, Rodrigo. Volte no seu projeto, que era muito massa. Pois é, não pode parar. E aí, quando eu saía da escola, no sábado, só tomava um banho, já ia pra rua, esperava o sol abaixar e já voltava pra jogar na rua, no calçamento mesmo. É bom, né? Então, assim, foi uma infância muito rica nesse sentido, porque a gente não vivia ainda preso ao celular, né? Hoje em dia, as crianças ainda brincam, muitas ainda brincam, né? Mas sempre tinha em casa celular. Porque por mais que a gente tivesse um videogame, televisão, uma coisa, o foco era diferente, né? Então, hoje em dia a gente... Naquela época não tinha celular. Não, o de hoje, né? O celular que a gente tinha era aquele tijolão, né? O Nokia tijolão. Eu lembro que o primeiro celular que eu tive foi um Q5, que tinha um alto-falantezinho gigantesco, que era uma zoada do nada, a bateria durava 5 minutos. Era aquela coisa, mas assim... E tava na moda. Tava na moda, mas aquela coisa. A gente vivia dessa forma. E outra brincadeira que eu tinha era justamente essa questão de ficar imitando os músicos, né? Batucando, pegava aquelas mini guitarrinhas plásticas e ficava tocando. E era basicamente isso, a minha vida. Olha que legal. Quando criança, né? Quando criança. E aí, quando... E as professoras observavam alguma coisa assim em você, diferente? Diante do que você já fazia o batuque na escola? Na época, quando eu era mais criança, as coisas assim, ninguém nunca falava nada. Sim. Era mais reclamação. Não tinha falasse, não, ele pode ser músico, ele pode... Isso. Mas o que aconteceu? E aí já começa os meus primeiros passos de um artista, de algo parecido. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui pra feira com esse tio meu. E na época estavam vendendo uma coletânea de Michael Jackson, que era, acho que era comemorativa de 25 anos do álbum Thriller. E a gente comprou esse CD. Pirata mesmo. E eu fiquei, cara, que negócio diferente, eu não conhecia, né? E eu já tinha essa bagagem de outras músicas, né? Mas ele eu não conhecia. E aí eu comecei a ouvir, isso foi no final do ano. Quando foi em 2009, ele faleceu em junho, né? E aí virou aquela febre. Só que eu já era fã. Eu já era fã e tipo, em sala de aula, eu só falava disso. Com 9 anos de idade, mais ou menos. Era Michael Jackson o tempo inteiro. Foi teu ídolo? Na infância, até hoje, é um dos. É um dos. Mas aí o curioso foi, eu comecei a tentar imitar o que ele dançava. Olha. Na época. E começou a ter show de calouros lá na escola na época. E eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E as pessoas começaram a falar, não, faz. Eu falei, tá. Vou tentar fazer alguma coisa. Aí minha mãe, mais uma vez, foi atacada, né? Sim. Mãe, bora fazer minha roupa. Minha mãe comprou TNT preto e branco. Poxa. Bordou de lantejoula, fez uma luva. E eu acho que foi em 2009, a primeira vez. Performei Billie Jean. Eu dublava e dançava a música, né? E aí, cara, virou uma loucura na escola. Todo mundo tava. Aí logo, acho que na outra apresentação,
um outro amigo meu, Pedro Lucas, alô Pedro, tamo junto, começou a dançar comigo também. Ele meio que passou a ter a mesma aptidão e eram os dois dançando. E meio que virou uma febre e isso perdurou até a 4ª série, que foi o último ano que a gente estudou na Modelo, isso em 2010, eu tinha 10 anos já. Aí nessa época aí foi a primeira vez que eu falei assim, cara, e eu era muito tímido. Então a escola, de qualquer forma, quando fazia eventos... Eu já estava pronto. Já sabia o que queria? Já estava pronto. E aí eu era tímido. E acabei que quebrei um pouquinho disso, fui começando a quebrar aí. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para o ginásio, aos 11 anos de idade, aí que eu entrei em um processo de timidez. Tímido, fechadão e meio tal. Nisso, a música ficou, aí sim, só como ouvinte. Eu só era ouvinte. Mas aí eu ouvia música de todo tipo possível, o tempo inteiro. Então o pagode baiano na época era aquela febre, né? Sim. Então eu ouvia muito pagode baiano naquela época. E quando foi em 2013, aconteceu um fato que foi crucial nesse processo para eu ser músico hoje em dia, né? Que foi o quê? Eu me mudei de rua, né? Eu fui morar em outra rua. E nessa rua eu reencontrei um primo meu, chamado Marquinhos, né? Alô Marquinhos. Um amigo meu que morava nessa mesma rua, que é o Breno, e outro amigo que já era colega de sala no Degmar, que foi onde, que é o Gabriel Mascarenhas. E nessa a gente entrou na pira de ouvir rock. A gente começou a ouvir rock e a mente só ouvia aquilo. E eu passei, não, eu tenho que ser músico. Eu tenho que aprender alguma coisa, só que eu não sentia que eu tinha aptidão para aprender nenhum instrumento. Mas eu já comecei a cantar naquela época. Falei, cara, isso aqui vai dar legal. E a gente brincava, a gente juntava, porque o Breno tocava violão. Mas ninguém tocava nenhum instrumento. Aí eu comecei a cantar, ficava ali e tal. Tranquilo. Nesse processo, eu era muito tímido. Isso com 11 anos, né? Ou com 13 anos, muito tímido. Na escola eu não apresentava nada de seminário, tinha aquela dificuldade, aquela coisa travava mesmo. Quando foi um belo dia, no meu aniversário de 15 anos, que eu faço aniversário em dezembro, né? Sim. No final de 2014, a minha tia Lilian, que eu chamo de carinhosamente Gogi, que é a tia que me criou também, ela chegou com um violão pra mim. Olha. Eu falei, um violão? Aí eu fiquei naquela coisa, se eu não aprender vai ser muita vergonha, bicho. Eu ganhei um violão e não vou aprender. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Nesse processo eu falei, não, tenho que de alguma forma aprender. Aí juntou eu e Gabriel, que também não sabia, e a gente perdeu sozinho. Era uma retroalimentação. O que um aprendia passava para o outro e vice-versa. Quando foi em 2015 eu já estava tocando já legalzinho. Sim. Mas ainda não me apresentava. E nessa época, foi exatamente na época que começou alguns fenômenos aqui, né? O sertanejo universitário estava chegando de uma forma ao seu ápice, né? Aqui. A gente já estava vindo com alguns artistas consolidados, como Jorge Mateus, como o próprio Rico Juliano, que já vinha com um sucesso legal. Só que aí uma garotinha apareceu, que foi a Marília. E aí eu falei, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é diferente. E eu lembro que eu falei, não, isso aqui tem algo que me interessa mais do que os outros. Só que eu já tinha uma base com o sertanejo, que era Zezé de Camargo e Luciano, que eu já tinha essa base, que eu já conhecia o repertório todo, e já tinha aquela admiração. Aí eu falei, tá, eu acho que isso aqui é um caminho que eu posso trilhar. Nesse meio tempo, aconteceu uma gincana na minha escola. E eu não apresentava um seminário para 10 pessoas. Mas com o violão na mão, eu conseguia. Um seminário? Não, mas para me apresentar para a escola inteira com o violão, eu conseguia. Sumia. Aí o que aconteceu? Me chamaram para apresentar, para compor a música. E aí foi a primeira vez que eu tive a ideia de que eu tinha uma capacidade de compor alguma coisa.
E aí eu compus uma música com uma outra colega. Eu não toquei, eu não cantei, eu só toquei. E ela cantou, porque eu não consegui cantar. Eu consegui tocar, mas cantar eu não consegui. Sim. Eu falei, tá, canta aí e a gente vai. A gente ficou em segundo lugar. Eu falei, tá, isso aqui é interessante. Comecei a gostar da coisa. Falei, rapaz, isso aqui tem um fundamento. Foi pegando gostinho. Aí quando foi no ano seguinte, já tinha 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio, né? Isso. Aconteceu um projeto na faculdade, na escola chamado FACE, que é um projeto que reúne músicas, né, autorais de cada pessoa para apresentar e tal. Falei, essa aí eu vou meter a cara. Aí juntei eu e Gabriel, a gente fez uma música que tinha que ser feita uma música sobre a seca. Sim. O nome da música era Vidas Secas. Eu meio que peguei com o livro, né? Graciliano Ramos. Aí a gente foi, aí eu falei, não, eu vou cantar. Essa eu vou cantar. Aí foi a primeira vez que eu cantei publicamente, que eu soltei a voz e era a escola inteira. E eu mais gelado do que um picolé. Mas cantamos essa outra colega também fazia parte. Sim. A gente dividia as vozes e a gente foi campeão naquele ano do FACE, né? A gente foi E foi uma surpresa para todo mundo quando você se apresentou ou já... Rapaz, as pessoas já viram os ensaios da música que a gente ensaiava. Eu acho que foi, porque assim, eu não tinha cantado ainda para as pessoas verem. As pessoas sabiam que eu era obcecado por música. Sim. Sabia que eu já cantava para pessoas próximas assim. As pessoas já sabiam que eu cantava, mas quando eu soltei a voz ali pra aquela galera... Tinha que estrear, né? Foi diferente. E aí, um dos jurados que estava nesse programa era o nosso querido e saudoso Zé Lito Soares. Sei. Que na época tinha o Furnuso Cultural. Isso mesmo. E aí ele veio e falou comigo. Falou, Naquela época do Fundurso, você tinha quantos anos? 17. 17. Aí ele me chamou. Aí eu falei, rapaz, não sei se eu vou não, fiquei envergonhado, fiquei naquela coisa, não vou. Aceitei. Quando eu aceitei, eu fui, chamei Breno pra tocar junto comigo, fazer violão porque eu não queria só, e Xande Cauã, que é outro músico aqui de Riachão, que fez bateria com a gente no FACE. Sim. E aí a gente fez um repertório que eu chamo de repertório bipolar. O que é o repertório bipolar? A gente tocou tudo. A gente fez um repertório misturado, tocou Beatles, tocou Bruno Mars, tocou Gilberto Gil, tocou Paralamas, tocou Marília Mendonça, tocou tudo que a gente gostava e que a gente tinha, que a gente ouvia. Tá, eu toquei ali, a galera gostou e tal, já tava começando a aprender mesmo, a meio que fazer música e tal. Aí a gente falou assim, não, eu já tinha algumas composições, Gabriel também tinha outras composições, vamos tentar gravar algum projetinho, alguma coisinha e tal. A gente foi, gravou uma demo, né, com 5 músicas que eram estilos variados, que acabou que a gente meio que travou o projeto. A gente ouviu, gostou, mas foi aquela coisa, não, acho que não dá certo e tal. Aí eu fiquei estacionado. Voltei a ser ouvinte, mas já tocava em casa, já tinha músicas minhas, já estava com essa questão do que eu queria tocar, que é essa questão desse sertanejo que quando chega para a Bahia, para a região, a gente coloca em arrocha, né? A gente adapta essas músicas e traz outras ideias. E aí quando foi em 2018, em maio de 2018, nunca me esqueço, eu fiz a minha primeira apresentação em um barzinho. Aqui em Riachão? Aqui em Riachão. O nosso saudoso Léo, né? Sei. Eu fui um dia lá com um amigo meu, e ele veio daquele jeito dele, né? E aí, olha aí, se sábado você faz umas 15 músicas aí. Aí quem ia tocar era Lucas Matos. Sei. Aí meio que eu abri o show, né? Foi a primeira vez em que eu toquei em um barzinho. E aí eu sempre falo, tive em vida e tenho ainda, né? Essa gratidão a ele e a Ângela, que é minha prima, né? Esposa dele, por ter me dado essa chance, né? Que foi as primeiras pessoas que meio que
Deus mostra os acreditaram em mim para eu começar a fazer barzinho. E aí, nessa mesma época, nesse repertório, eu já tinha definido o que eu faço hoje. Que foi basicamente esse repertório misturado com sertanejo, com a rocha, forró romântico, Você faz uma série de estilo de música, ou só tem... O segmento que eu faço hoje em dia é baseado nisso, que é o arrocha misturado com sertanejo, forró romântico. Esse sertanejo mais antigo, né? Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano. A gente mistura essas coisas dentro do show. Claro que em alguns eventos, caso as pessoas pedem, né? Alguns diferentes, a gente faz uma tipo coisinha ali, outra coisa ali. Mas basicamente o nosso repertório tem essa linhagem. E aí, quando foi em 2018, né? Eu fiz essa apresentação em maio. Quando foi em setembro desse ano, aí sim eu fiz meu primeiro cachê, como a gente fala, né? É isso. Foi a primeira vez que eu falei assim, não, aí agora começou a melhorar a coisa. Eu fiz, a minha primeira apresentação foi em um bar de um outro amigo meu, que tinha aqui, que era o Tribus, que era do Bruno, guitarrista, Bruno Sinésia, então junto com ele, que me deu essa chance, foi a primeira vez. Ali eu fiz o meu primeiro barzinho realmente valendo, né? Aquele barzinho de 3 horas, direto, você sai com as costas quebradas. E ainda tem que... Ainda atender pedido, aquela coisa e tal, mas a gente acostuma. E aí, foi a primeira vez. Aí eu comecei a criar algumas coisas, né? Eu comecei a criar uma espécie de... As pessoas saberem que eu tocava. E aí vinha, ó, quermesse, vinha uma coisa ali, outra coisa ali. E até 2019 eu não fiz muitas apresentações, mas eu fiz algumas apresentações em que me construíram um pouquinho de uma base, né? Para eu seguir até agora, né? Nesse meio tempo, juntamente no mesmo tempo em que eu comecei a tocar em barzinho, eu comecei a faculdade também. Então eu dividia o meu tempo entre a faculdade e a música. Sei. Hoje em dia eu já estou finalizando, né? Que eu fiz psicologia. Esse ano já me formo. Você está fazendo a graduação de psicologia? Psicologia, finaliza agora, nesse mês. Então, além de músico, é psicólogo? Psicólogo. Olha, que legal. Que aí já é outro lado meu, né? Que eu meio que falo que a gente quando toca, quando canta, é como se a gente tivesse duas personas, né? Mas é bom, isso é muito bom. E aí a psicologia entrou na minha vida justamente em um processo de eu admirar, porque eu passei a consumir. Eu comecei a ter esse contato, né? Porque com 15, 16 anos eu passei a fazer tipo sessão e tal. E aí eu despertei. Eu não tinha em mente nenhuma outra curso, profissão. E eu tinha aquela coisa, ou vou ser músico ou escolher alguma coisa. Aí a psicologia veio. E quando veio com muita certeza do que eu queria, né? E aí eu fiquei. E dá pra conciliar as duas coisas? Dá. Não é? Até agora, tranquilidade. Porque assim, a gente tem uma linha, né? A gente não tipo, canta músicas que fogem de nada, de baixo calão, enfim. Tem uma tipo linhagem e eu consigo conciliar as duas coisas, né? Nesse meio tempo, quando chega em 2020, pandemia, aí falei, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque não podia tocar, não podia fazer nada, faculdade era no celular, as coisas iam piorando cada dia mais e a gente não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, surgiram as lives. E aí que foi... Eu sempre falo, né? Que tem males que vêm para o bem. Com as lives eu consegui fazer com que as pessoas soubessem do meu trabalho, né? Tá vendo? É como se eu tivesse chegado em casa, na casa de cada pessoa, no celular de cada pessoa. E aí a gente começou a fazer as lives aqui em Riachão. E foi engraçado que no mesmo período foi eu e a Carol. Forrozeira, né? Carol Silva. Que hoje é a
a forrozeira. A gente ia aprendendo como fazer cada coisa junto. Então eu fiz, acho que ela fez a primeira live, depois eu fiz a segunda live aqui de Riachão e era tudo pelo Instagram, não era nada no YouTube, era um cenário improvisado, o som improvisado, a gente começou a fazer. Nisso começou a gerar uma comoção e as coisas iam acontecendo. E a gente ficou 2020 inteiro dessa forma e 2021 inteiro dessa forma. Eu fiz 4 lives oficiais, que eu fiz 2 pelo Instagram, que era aquela coisa, né, mais mandrake. Virou uma diversão e depois... Mas aí ficou sério quando passou para o YouTube. Aí eu fiz uma live, 2 lives, e fiz uma em São João também. Foi em 2021. Nesse meio tempo, em 2021, eu já tinha música no meu celular para acabar a memória do celular, minha. Escrevia com uma facilidade muito grande, já tinha as letras e musicava de uma forma muito fácil. Falei, não, eu preciso gravar isso aqui, preciso ter alguma forma, já que tá todo mundo em casa, tá todo mundo consumindo muito YouTube, muito ninguém podia streaming, sair, né? Ninguém podia sair, eu vou produzir. No ano de 2021, mais uma vez entra Léo na história, eu lancei uma música chamada Beijo Meu, composição minha e tal. Eu fiz aqui, gravei aqui mesmo em Riachão e falei assim, não, preciso fazer um clipe. Aí eu chamei 2 amigos meus, um primo meu, Igor Baiano, blogueiro aqui de Riachão, e Nádia Ribeiro, também aqui de Riachão. Um abraço para os 2. Eles contracenaram nesse clipe. Olha, né? que legal. E foi gravado na recém-inaugurada Nova Deguste na época, né? Naquele espaço e tal. E o clipe na época teve um alcance muito legal. O clipe hoje deve estar com 2.000 visualizações, sem nenhum impulsionamento, né? Então, na época bateu 1.500 views. Para um canal que tinha 10 inscritos, né? Isso. Na época que estava recém-feito, Isso. foi uma coisa que já me despertou. Logo em seguida eu lancei mais 2. Lancei Aliança no Lixo e lancei Fala. A Aliança, o clipe, eu fiz com outra blogueira aqui de Riachão, que foi a Rivana Brasil, que hoje acho que ela está em São Paulo, eu acho. Abraço, Rivana. A gente fez esse clipe, lançou novamente, teve uma boa aceitação. E a Fala, eu só lancei, não fiz clipe, mas fiz meio que um clipe meio lyric video, a gente chama, né? E aí ficou nessa. Nesse meio tempo, aí sim que a música passou a ser a minha profissão. Porque eu comecei a tocar direto, vinha aniversário, barzinho, coisa e tal. As portas foram se abrindo, né? Exatamente. A partir dessas produções, né, que eu vim ter essa estabilidade junto da música. E as coisas foram só melhorando, né? Claro. Em 2023, lancei outra música chamada Coração Falido, com outra blogueira que chamam para fazer o clipe, que, assim, eu sempre falo que é ajudando o outro, né? Dessa vez foi a Diana Oliveira, que já chama, um abraço, Diana. A gente fez esse clipe e a minha última música mais nova chama Gelo. Eu soube. Lancei no final do ano passado com outro casal, aí sim casal, blogueiro aqui de Riachão, que é Caio Santi e Grazi Santi. Um abraço para os 2. A gente fez esse clipe de mais uma música minha, que todas essas são músicas minhas, letra e melodia. E aí eu tenho esse trabalho voltado, né? Eu tento priorizar hoje em dia, né, as músicas que são minhas. Porque isso valoriza, claro, o que eu faço. Isso. Aí, enfim, fui rodando, acabei entrando pra banda de Carol também, tocando guitarra. Olha que legal. Em 2023, a gente, nesse período das lives, né, a gente pegou uma amizade muito grande, eu, ela e o Robson Moreno, marido dela. Sei. E aí eu entrei na banda, e aí não tinha experiência tocando guitarra ainda naquela época, mas hoje em dia eu tô
engateando, eu falo dessa forma, né? Vai devagarzinho, vai E chegar. aí, enfim, basicamente, hoje em dia, o meu panorama, né, como cantor, como artista, meio que se baseia nesse processo. Eu sou um artista independente, né? Então tudo que eu faço é basicamente do meu próprio bolso, né? Então a gente grava, compõe, tenta alavancar, tenta divulgar, e como eu falei inicialmente, né? Programas como esse ajudam a gente demais, Claro. porque é uma nova visão. Outras pessoas que não me conhecem, que estão ouvindo que o seu programa é muito ouvido, parabéns, Obrigada. vão estar conhecendo o meu trabalho também, né? Isso. Então, é esse panorama. É uma oportunidade, né? Com certeza. Tem um ouvinte aqui que está mandando mensagem para você. Sim. Ele fala assim, Biduca Santos, conhece? Por nome não. Não, ele está assim, ó. Boa tarde, estou aqui na minha folga, Sim. ouvindo você pelo aplicativo Radionetes. Aqui é Biduca Santos, da cidade de Sátiro Dias, na Bahia. Parabéns pela belíssima programação, muito bom. Minha filha Natiele estão ouvindo você também. Alô, Biduca, alô, Natiele. Um beijo, um abraço. Teve outro ouvinte aqui também, Maurício de Castro. Ó ele aí, ó. Boa tarde a todos da Gazeta FM. Estou ouvindo agora esse grande cantor que é Denner Ervaí. Por sinal, é meu filho. É isso aí. Abraço do escritor Maurício de Castro. Um beijo no seu coração. Você sabe que eu amo demais você. Considero demais você. Carinhosamente chamado de Peu. Peu. É o Legal. nosso Peu. Que bom, viu? E Edna também, Edna Cana Brasil. Quem está sendo entrevistado no programa Me Conte Sua História? Denner Ervaí, mais conhecido como Denão. Tá vendo, Edna? Ele já respondeu. E também tem Paraíba aqui, né, que mandou um áudio, vamos ouvir? Boa tarde. Vocês aí da Gazeta aí, só quem me conhece deve ser o operador aí. Eu tenho um modelo, um conhecido, quando eu estava na Paraíba. Aí, se esse rapaz aí interessante, passa aqui para eu cantar esse modelo para ele, viu? É muito caro, essa letra é muito boa. É muito boa e eu não sei o que é que faz não. Estou com vontade de vender, mas não tenho estrutura para isso. Aí eu quero que você passe aqui para eu cantar esse modelo para ele. Olha. Tá vendo? Paraíba oferecendo letra de música. Bolero. Alô, seu Paraíba. Paraíba, grande figura de região. Assim, bolerinho sempre vai. Isso é bom, né? Os ouvintes estão ligados aqui no nosso programa, né? Sim. Então, me conta assim, alguma diversão que você fez na sua juventude. O que é que você mais fazia? Aí que entra um dos hobbies que me puxam mais caro na vida, Sim. que é colecionar vinil. É? Legal. Eu, desde muito novo, né, eu tive esse contato, né, com disco em casa. Minha mãe com o de Roberto Carlos, com a coleção inteira de Roberto Carlos. Meu tio com vários discos internacionais, nacionais, enfim. Só que aí, quando eu falei, né, que eu comecei com esse hiperfoco juntamente com esses amigos meus em rock, eu comecei a colecionar discos de rock. E isso virou um hobby que me acompanha até hoje. Hoje em casa eu devo ter na média de 500 discos, 400 discos. E aí, hoje em dia é mais variado, hoje em dia tem de tudo. Mas na época que eu comecei a colecionar era aquela coisa segmentada. Hoje em dia eu tenho todos tipo Zezé, tenho tudo de Roberto Carlos, enfim. Você guardou tudo? Não, eu tenho tudo guardado no plástico, Eita, tudo certinho, porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem as mídias de streaming, YouTube e tal, mas o vinil é a materialização da cultura. Em que sentido? O vinil você tem várias áreas da sua mente é ativada com o disco. O cheiro dele,
o tato, quando você tem o ato de pegar o disco, botar no som, para você colocar o braço, para você ouvir, a música se torna muito mais importante. Ela tem importância, claro, mas quando você materializa ela em um objeto que, em tese, você nem entende muito bem como é que sai som daquilo, que você tem o ato de você sentar, para você parar, para você ouvir, não, agora eu vou parar 40 minutos para eu ouvir um disco aqui. Aquilo materializa a arte, dá valor à arte de uma forma muito significativa, que é diferente de um clique. Que legal. Né? Verdade. Então, quando jovem, eu tinha esse hábito, né? Eu passei a colecionar discos em uma época em que os discos ainda eram um pouquinho baratos. Sei. Então você achava um disco de 10, 20 reais. Hoje em dia é tudo 100, 110, 120, 150. Porque de alguma forma, isso é até interessante, né? Houve um revival, né? Dessa cultura do disco, de as pessoas entenderem, das pessoas sentirem que o som é diferente, que o tato, que você tem discos, você colecionar aquilo ali é uma forma interessante de você ouvir música. Então, por um lado é legal que popularizou, mas por outro lado é ruim porque ficou caro demais, virou modinha e aí todo mundo bota os preços lá em cima. Por ser uma coisa rara, né? E juntamente com isso, o futebol, né? Porque eu nunca larguei o futebol de assistir futebol, sempre fui aficionado, até hoje eu sou aficionado. A minha namorada, ela pega a conta de jogo do Santos, ela já fala, já sei que vou ficar sem falar comigo por 2 horas. Eu falei, é verdade, se perder eu vou ficar de mau humor o resto do dia, e é isso mesmo, aquela coisa. Então assim, um beijo, Mirella lá em Conceição do Coité, ouvindo a gente também, com certeza. E é isso, basicamente as minhas diversões eram essas 3, ouvir música, colecionar vinil, que fica quase na mesma coisa, né? E o futebol. Porque de alguma forma eu também fui largando a questão de jogar futebol, né? Eu passei só a assistir. E era basicamente isso. Que legal. Tem aqui, Paraíba também tornou, vou mandar outro áudio aqui para você. Bora ouvir? Bora ouvir Paraíba agora. Meu amigo, boa tarde. Olhe bem, você às vezes até vou levar a sério, pensando que é uma música. Meu primeiro instrumento assim, é 8 anos de idade, eu sou músico. Ele não é de ator aqui, Ronaldo, Mo, Dida, tudo é música. Não solta a leite no ar não, viu? Ó. É isso aí, né? Ele só fez justificar que o Sim. filho dele... Eu conheço todo mundo, Mo, e Ronaldo, Dida Mix, Mo Mix também. Pois é. É todo mundo parceiro. Também tem outro ouvinte aqui, Maria Madalena. Boa tarde, Selminha, estou ouvindo. Parabéns pelo entrevistado. Ender, ela botou Eden, mas não é. Denner. Foi o meu catequizando. Ele 10, sou Madalena. Admiro muito ele, que era tímido, hoje é um artista. Que Deus te abençoe. Madalena, verdade. Fiz catequese com ela, acho que tinha 9 ou 10 anos. Tá Acho que vendo? nessa época. Ai, como lembram, tá vendo? Sim. Senão é que você já chamava atenção na época. Né? Verdade. E você toca hoje um instrumento? Qual instrumento você mais toca hoje? Basicamente eu toco mais guitarra e violão, né? Violão. Eu sou autodidata, aprendi só, depois tive aulas, até hoje a gente sempre está, né, tentando se aperfeiçoar. E a voz, né, que a gente chama muitos falam que não é instrumento, mas que é um instrumento, né? Com certeza. A voz é um dom. instrumento. E aí acaba que eu também nunca tive aula nem Aprendeu curso assim. sozinho mesmo. Eu fui reproduzindo o que eu ouvia, né? Mas aí depois eu sempre fui tendo dicas com outras pessoas de como fazer tal nota, de como cantar de tal forma que não canse a voz. Então a gente foi tendo esse processo que é meio que eu falo que você nunca para de aprender a cantar, né? Você sempre está aprimorando.
Então, o que eu canto hoje já é tipo, melhor do que eu cantava antes. O que eu canto amanhã já... Então, assim é um processo, né? É verdade. A não ser que você tenha algum problema, né? Claro. De saúde e tal. Então, acaba que fica diferente. Mas, caso contrário, não. É um aprendizado contínuo. E instrumentos que eu falo que eu realmente domino de uma forma interessante é basicamente o violão e a guitarra. Certo. E essa música Gelo, Sim. o que foi que te inspirou essa música Gelo? Como foi que você conseguiu compor essa música? Cara, Gelo, assim como todas as minhas outras músicas, né? Eu gosto de temas gerais. O que são temas gerais? São temas que podem se encaixar em várias situações. Sei. Beijo Meu foi tipo assim, Fala foi da mesma forma. E Gelo também. Gelo é uma situação em que são duas pessoas que estão juntas e que por algum motivo aquela relação não tá tipo, dando mais certo, não tá tipo legal, que de alguma forma alguma coisa mantém eles juntos e que os dois não sabem muito bem o que é, mas que de alguma forma eles estão tipo, juntos ali. E aquela coisa, é um gelo que não é um gelo dentro da história, né? Um Sim. gelo definitivo, é algo que pode ser tipo, mudado e tal, e isso acaba sendo algo que várias pessoas que ouviram a música vieram falar comigo, não, Se identificou? isso é legal, tal, isso aqui dá pra... E assim, porque na verdade, como é um tema geral, né? É como eu sempre falo, o tema geral ele vai estar adequando a várias pessoas, né? E eu acho que essas duas últimas músicas são letras que têm um tema mais voltado para a coisa de tipo, sofrência, de tal, mas Sim. Beijo Meu não é assim. Beijo Meu é uma música que é uma música até mais romântica, de tipo, você tipo, chegar para alguma pessoa que tipo, você gosta, que você vê que aquela pessoa não tá legal, que a pessoa não tá vivendo bem uma vida tipo legal, e você fala assim, não, é como se fosse uma espécie de cuidado. Um carinho que você fala, olha o que te faz bem, um beijo meu, sabe? Sim. Então assim, aquela coisa de você ter esse tato, né? Então, essas músicas, elas têm temas gerais, né? De tipo assim, eu não gosto de tipo, falar sobre o que eu vivo, eu não gosto de tipo, escrever o que eu vivo, e geralmente as músicas que eu faço, que são coisas, temas meus, eu não lanço. Eu componho, escrevo, mas eu não lanço, porque eu não gosto. Eu fico incomodado. Porque é como se você, tipo, sempre que você fosse cantar, você fosse reviver. Se fosse coisas legais ou coisas... É muito difícil você compor. Isso aí, eu falo, é muito mais difícil você compor músicas com temas alegres, com temas... Do que você compor uma música sobre algum problema, sobre alguma sensação de enfim. Então, eu prefiro não reviver. Então, as músicas que eu tipo, lancei até agora, são 5, né? São basicamente músicas assim, músicas que se adequam a várias situações, a várias coisas que várias pessoas chegam para mim e falam, não, isso aqui... Quando você está fazendo essa letra G, você estava muito assim no momento? Eu vou fazer essa música agora, tá? É um processo muito doido, assim. É natural, muito natural. É espontâneo. É espontâneo. Essa música, na verdade, eu demorei um tempinho porque eu fiz a parte A e a parte B e não tinha um refrão. Aí eu sempre gravo, né? No gravador de voz. Aí eu gravei a parte A e a parte B e falei, tá, empaquei. Pra onde que eu vou? Um dia eu tava indo pra roça, aí veio o refrão na mente, eu falei, tá, faz sentido. Aí eu cheguei em casa, relembrei as duas partes e aí saiu. Basicamente as minhas músicas, às vezes, nem sempre, saem, eu pego o violão, eu tô aqui e tal, tenho ideia na minha cabeça e eu desenvolvo ela, eu vou meio que tipo, desenvolvendo. Às vezes, eu tinha até uma brincadeira que eu criava melodia em inglês. Eu ia criando a melodia em inglês e depois, porque compor em inglês, ou com palavras em inglês, é mais fácil do que compor em português. Porque a fonética é mais fácil. É verdade. E aí, eu ia fazendo isso. Então eu criava a melodia, e aí quando eu ia ouvir a melodia, eu tinha uma letra guardada.
Aí eu adequava aquela letra a essa melodia. Nessas 5 que foram tipo, lançadas, não houve esse processo. Outras que estão engavetadas eu quero lançar, inclusive esse ano, uma tem esse processo. De eu criar uma melodia em inglês e depois botar em português para juntar, né? E aí, mas essas não. E aí eu lembro que ela surgiu muito rápido, a parte inicial. Eu lembro que, sei lá, acho que em 15 minutos já estava a música feita, a parte A, a parte B. Só que acho que por ter sido muito rápido, o refrão não surgiu. Surgiu o refrão, eu falei, não, esse refrão não é tão legal, vou pensar em outra coisa, que foi justamente o que aconteceu depois. Mas é muito mais intuitivo do que basicamente premeditado, de eu chegar e falar assim, ah não, hoje eu vou sentar para fazer uma música. Se eu falar isso, eu não faço. Se alguém chegar e falar assim, não, quero que tu faça uma música, eu posso fazer no modo automático. Tipo, eu pego, escrevo uma letra com rima, alguma coisa que vai rimar, pego o violão, crio alguma sequência harmônica ali que vai dar certo, que a gente já sabe, e sigo em frente. Mas para eu falar assim, não, essa aqui realmente é uma música que eu me orgulho de ter feito, de realmente é uma música legal, é sempre intuitivo, nunca é programado. Ah, que legal. Denner, me fala assim, alguma coisa que você já conquistou na sua vida, você tem algo a nos dizer sobre conquistas? Cara, hoje em dia eu tenho muito orgulho, na verdade, né? Sim. Das coisas que eu faço. Porque, assim, hoje em dia eu consigo, né, me manter com a música. Né? É uma coisa que eu me orgulho bastante. Hoje em dia eu já estou conseguindo chegar em vários lugares, né, com a minha música. Isso é uma coisa que me orgulha bastante também. O reconhecimento, né, que eu, quando iniciei naquele processo, ainda era difícil, as pessoas não sabiam quem era você ficava aquela coisa ali e tal. E assim, eu sempre falo, né, para a pessoa que eu era quando jovem, a timidez, a dificuldade de me comunicar, a dificuldade de falar, né, hoje eu meio que me sinto realizado. E realizado também com o meu curso, né, que hoje em dia, isso pode pegar o diploma, né? Mas eu já me sinto um psicólogo, né? Então, assim, essas conquistas, agradeço demais a minha mãe, meu tio, minha avó, tipo, Dalva, que infelizmente deixou a gente agora em junho, né? Que foram 3 pessoas que me ajudaram bastante nesse processo da faculdade, as dificuldades, né? Aquela coisa, com a música também, sempre foram pessoas que sempre me deram apoio, me ajudando, como falei, sou um artista independente, então acabo que tenho que lidar, né? Assim, o que a gente faz com o nosso dinheiro, com as nossas ideias, é tudo meio que faça tipo, você mesmo. Alguns amigos me ajudam bastante, inclusive Marcelo San, massoterapeuta, né? Um abraço, Sam, me ajuda demais com o cenário, com as coisas com as loucuras que eu crio. Então, assim, fora os outros, se eu for falar aqui, o próprio Robson, a própria Carol, que sempre, todos os meus clipes foram eles que tipo, gravaram, então, fora minha mãe, minha avó e meu tio, você teve, né, esses apoios todo mundo. A gente teve esses apoios assim, que são muito significativos, fora as pessoas que sempre deram oportunidade a gente, né, de estar tocando, de estar tipo, mostrando o nosso trabalho, né? Então isso é maravilhoso. Com certeza. Então, só agradecer. Né? Hoje em dia eu tenho esse orgulho de poder falar que eu estou trilhando o meu caminho, né? Que hoje em dia a gente já tem um tipo de trabalho aqui dentro da nossa cidade, em outras cidades já tem um reconhecimento, né? Nossas redes sociais mostram isso também. Então, e é um trabalho de formiguinha, mas que eu estou tipo, trilhando com os meus próprios pés e com a ajuda desses amigos. Isso é muito bom, muito bom mesmo. E você também
divulga seu trabalho no canal do YouTube, né? Sim, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Que é Denerevaí Oficial. Sei. Lá tá os meus 5 clipes, né? As minhas 2 lives, que as outras lives eu fiz por outro meio de comunicação, que não tá no meu canal oficial, mas as minhas 2 lives oficiais mesmo estão no meu canal. E tem Instagram, né? Que é o cantor Denerevaí, que eu acho que foi em você achou o meu contato. Que tá lá também. Eu sempre posto vídeo cantando alguma música com violão, voz de violão, posto alguns memes também, usando as minhas músicas. E qualquer plataforma digital, Spotify, Deezer, Sua Música, CD Baby, Amazon, tudo você vai achar as minhas músicas. Vão estar lá todas disponíveis em breve. A gente está com um projeto aí. Quero lançar mais 2 músicas minhas esse ano. Tá com um novo plano, né? Que legal. E fazer um audiovisual, né? Que a gente não chama mais de DVD, né? Um DVD saiu de moda, que é tentar fazer um audiovisual juntando essas músicas minhas, né? Em um projeto fechado e tem mais 2 músicas novas, né? Porque assim, a gente não lança com tanta frequência porque pra gente divulgar muito material é mais complicado. Verdade. Mas esse ano ainda quero desenvolver, estamos aí projetando, né? Tô engateando. Vamos ver se vai dar tudo certo. Fé em Deus. Então, o que é que você tem de passar uma mensagem para os jovens de hoje? É complexo, assim, porque vai entrar no meu lado psicólogo também, né? Mas eu acho assim, a gente vive em um processo muito complexo de autocobrança, processo de níveis de ansiedade muito alto. A gente vive em um processo de você ter estímulo o tempo inteiro através do celular. Você vai ter muitos níveis de ansiedade piorado através disso. Eu acho assim, para os jovens, né? Sempre quando precisarem buscar ajuda. Ninguém tá só. Ninguém tá só. Hoje a gente tem inúmeros psicólogos na rede pública, privada também. Enfim, eu sempre falo, né? A gente tem a minha geração também, que é uma geração anterior a essa, né? Acho que foi a primeira geração em que houve essa conscientização sobre saúde mental, né? Eu acho que hoje em dia o ponto mais crucial para os jovens, né, é esse ponto, é ter cuidado com a saúde mental. E às vezes a gente observa, né, que ainda existe uma dificuldade em estar se falando sobre isso, em estar se conversando sobre isso, mas um conselho como cidadão, como pessoa, enfim, para todos os jovens sempre que for necessário, sempre que você entender que você precisa de alguma ajuda, busque ajuda, ou profissional, ou com alguém que você tenha confiança e tal, mas busque ajuda e sempre priorize a sua saúde mental, independente de qualquer coisa. Interessante. Pois o programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer ao meu convidado especial, Denerevaí, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigado, Dener. Eu que agradeço mais uma vez vocês, Selminha, espaço da Rádio Gazeta FM, por ter abrido as portas para a gente estar aqui falando um pouco sobre a nossa história de vida, a nossa história musical, a nossa carreira e bater um papo, né, sobre esses temas. Foi um prazer enorme estar aqui hoje. E é isso, muito obrigado e até a próxima vez. Com fé em Deus. Gostaria de lembrar a vocês que o programa Conte Sua História da semana passada, com o Nilson do Acarajé, estará disponível hoje às 18 horas no meu canal do YouTube,
Diário de Selminha. Vai lá conferir, que foi um programa muito especial. E peço a você, ouvinte, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e assista os vídeos. Também me acompanhe pelo Instagram Diário de Selminha. Fale de suas redes sociais. Minhas redes sociais, Denarevaí Cantor, Instagram. O YouTube é Denarevaí Oficial. Se inscrevam no meu canal do YouTube para dar aquela ajuda e me sigam também lá no Instagram, né, que a gente sempre posta nossa agenda. Inclusive dia 31 eu vou estar fazendo um show nos Encontros de Carros Antigos aqui de Riachão, a partir das 11 horas, né? Quem estiver em Riachão, Olha que notícia boa. vai lá curtir o nosso som dia 31 de agosto, a partir das 11 horas da manhã. A gente vai estar fazendo esse som lá. E é isso, lá eu sempre posto minha agenda, meu dia a dia, posto os memes como eu falei, posto os vídeos cantando músicas de outras pessoas, músicas que eu gosto, com voz de violão, ou então áudios já prontos, enfim. É bem interativo, né? Isso aí. Então, quero agradecer a você aí de casa, que nos acompanhou até agora, que mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, se Deus permitir, com mais um programa Conte Sua História, aqui da Rádio Gazeta FM 104,9. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.